O WTV Acesso de hoje é especial. O nosso entrevistado começou sua luta política ainda nos tempos de colégio como líder estudantil. Se formou advogado, foi professor, juiz federal e hoje é governador do Maranhão, reeleito para o seu segundo mandato. Uma história escrita com a determinação de quem sempre acreditou que podia fazer mais pelo Maranhão. Seja bem-vindo, governador Flávio Dino, e muito obrigada por receber o WTV Acesso aqui no Palácio dos Leões. Bom, eu que agradeço vocês estarem aqui. Muito obrigado pela visita e vamos conversar um pouco sobre o Maranhão. É uma alegria poder conversar com toda a equipe do WTV. E para começar nossa entrevista, vou lhe apresentar os nossos repórteres: Neri Batista, Rafael Silva, Gleice Alves, Thalita Lopes e Samia Stephanie. Nossa repórter Neri Batista vai fazer a sua primeira pergunta. Qual é a sua avaliação sobre a importância da comunicação na sociedade? Isso de uma forma geral, tanto na mídia como nas redes sociais e nas novas tecnologias. Bom, a comunicação é um direito, em primeiro lugar, assim deve ser visto. A Constituição tem um capítulo dedicado a esse direito, porque diz respeito a uma dimensão fundamental da vida, tem direta conexão com o princípio da liberdade de expressão, uma vez que na sociedade de massas a liberdade de expressão também deve ser exercida levando em conta a possibilidade da sua voz ser verdadeiramente ouvida na esfera pública. E os meios de comunicação são essenciais, portanto, para que haja garantia efetiva desse direito e que ele seja democratizado, que ele seja para todos e não para poucos. A Constituição corretamente define que, além dos meios de comunicação privados, que são concessionários do serviço público, nós tenhamos também uma pluralidade de meios, de formas de prestação desse serviço, abrangendo um sistema público de comunicação. No caso do Maranhão, liderado pela Rádio Timbira, mas há outros experimentos em nível internacional, desde a BBC, no nosso país é a ABC, e também sistemas alternativos, TVs universitárias, educativas, comunitárias, e eu acredito exatamente nisso, que é nesse casamento entre várias modalidades de prestação desse serviço que nós temos um caráter autenticamente democrático. Por isso que considero que essa iniciativa de vocês é importante para garantir a efetividade a esse direito. Eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. Eu queria lhe perguntar, o senhor já participou de muitos cargos importantes, né? Professor universitário, juiz federal. Por que o senhor escolheu ser político? Qual foi a motivação para entrar na política? O fio condutor da minha vida tem sido a luta por justiça. Eu sou um indignado e resignado com situações de opressão, exploração, de humilhação das pessoas. É uma coisa que eu aprendi um pouco de casa, uma coisa também intuitiva, vocacional, são valores, são princípios que você formula. É um pouco também a minha formação cristã, claro, que define isso. Então, na medida em que eu tenho essa atitude diante da vida, de não aceitar que as coisas erradas são assim, porque sempre foram e sempre serão, eu não aceito isso, considerei que a política era um instrumento, era um caminho. Eu passei no concurso de juiz federal, eu tinha 25 anos, então eu era muito jovem. Com 30 e poucos anos eu me considerava muito jovem, como aos 50 também continuo a me considerar muito jovem, claro. Mas aos 38 anos eu digo, eu estou aqui no plenitude da minha vitalidade física e intelectual. A que eu vou dedicar, a que causas eu vou dedicar essa minha vitalidade, esse vigor. E aí considerei que na circunstância do Maranhão, sobretudo, em que nós tínhamos um modelo de governança que não me agradava, seria uma causa boa para você se dedicar. Então eu escolhi por isso. É um instrumento, é uma missão temporária, não é profissão. Meu pai sempre disse isso e eu levo isso muito em conta. Não é uma coisa que eu vou fazer até ficar velhinho. Não, eu sou advogado, sou professor. Em algum momento, quando não for mais o caso, eu não vou exercer mandato, vou continuar, claro, atuando politicamente, porque desde Aristóteles nós sabemos que todos somos políticos, claro. Polis, cívita, a dimensão cívica da vida, então isso é inafastável. Mas, assim, exercer função pública é um período, e é assim como um instrumento de ajudar o Maranhão a respirar uma perspectiva diferente,
E essa foi a razão pela qual eu escolhi, por um tempo da minha vida, me dedicar a isso. Agora há pouco o senhor falou sobre fio condutor. O senhor deu início à sua vida política já na adolescência, né? Aí, pouco tempo depois, o senhor entrou no curso de Direito da Universidade Federal do Maranhão. Lá foi coordenador do Diretório Central dos Estudantes do DCE. E pouco tempo depois, o senhor se tornou coordenador da ala juvenil de Lula à presidência do Brasil. Qual a importância dessas experiências? Aprender. Eu acho que toda experiência de vida, quando você de fato está com o espírito aberto, é útil para você agregar conhecimento, agregar sentimentos. Tem um líder estudantil vivo, governador do Maranhão hoje? Claro, acima de tudo, porque você vai mudando, claro, é evidente, a forma de atuar, você vai modulando certas perspectivas ideológicas, políticas, de vida mesmo, mas você não pode nunca, no caso da política, matar aquilo que foi decisivo, no meu caso, para que eu me engajasse em processos políticos. Eu não entrei na política para enriquecer, para ser chamado de excelência, ou seja lá o que for. Eu entrei na política para ajudar a mudar as coisas. O diferencial do seu governo de aproximar, de estar junto do povo, de mostrar para o povo maranhense que a política está viva, que a era da hegemonia acabou e que o Maranhão é do povo maranhense, é da juventude. Eu acho que é o principal combustível hoje da credibilidade e da confiança que a gente tem. Porque, como eu falei há pouco, nós pegamos um período de muita dificuldade. Eu brinco, não são nem as vacas magras. Até essas desistiram, foram embora, né? Então, eu tenho saudade das vacas magras. Já é bom ter vacas magras. Então, eu peguei um período muito difícil. Mas acho que, de um modo geral, mesmo aqueles que não gostam do governo, e têm o direito de não gostar, reconhecem o esforço e reconhecem a atitude de nunca se esconder dos problemas, de dar a cara para bater, como se diz na linguagem cotidiana, de estar presente. Eu nunca deixei de fazer as coisas que eu faço, de ir para a praia, como eu sempre fiz a vida inteira, de tentar jogar futebol quando dá. Os maranhenses, né? Que sempre pega de surpresa o povo maranhense, fala que tá na praia. Pois é, tem um estranhamento ainda. Mais de tocar matraca no meu boi, participar do carnaval, ir no supermercado com a minha esposa, quando dá, claro. Enfim, as coisas de ir na missa, as coisas cotidianas, porque acho que, primeiro, que eu não vou deixar de viver por um cargo. Começa daí. Eu tenho família, eu não posso impor um sacrifício a eles derivado de uma opção minha. Então eu continuo fazendo as mesmas coisas, tento fazer as mesmas coisas. Em segundo lugar, eu acho que é também uma mensagem política, de que o poder não pode ser algo isolado, insular, algo acima das pessoas. O poder, e isso também é cristão, né? Jesus Cristo ajoelhado no pé dos apóstolos, dizendo: eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então é uma mensagem também política que eu procuro passar. Olha, o poder, na verdade, é um instrumento, não é um fim em si mesmo. Ele não pode ser um instrumento de diferenciação das pessoas, de desigualdade. Então eu procuro fazer isso. Nesses múltiplos sentidos, eu digo que esse líder estudantil que te perguntaste já está vivo, ele continua vivo também, de quebrar paradigmas, né? de dizer, olha, esse poder, pelo poder, o poder privilégio, ele foi substituído pelo poder serviço, que é o certo na democracia. Bom, gente, a entrevista com o governador Flávio Dino está muito interessante, mas a gente vai para o intervalo e daqui a pouco a gente volta falando sobre política e planos para o futuro. Até já! As plantas são seres vivos, também chamadas de vegetais. Elas nascem, crescem e morrem, e ainda possuem a capacidade de reprodução, ou seja, de dar origem a novas plantas. Quer saber mais sobre elas? Acompanhe aqui na TV Assembleia, canal 51.2, WTV Acesso, o seu programa na rede. Estamos de volta com a entrevista com o governador Flávio Dino. Vamos voltar à nossa entrevista falando sobre políticas e planos para o governo.
Governador, o Maranhão tem se tornado uma espécie de resistência política e agora teremos um novo presidente que se mostra conservador, né, e pouco aberto ao diálogo. Como é que o senhor pretende se comunicar com o Planalto? Bom, a primeira premissa é esta, que nós temos que nos comunicar com o Planalto, ou seja, nós integramos um país definido pela Constituição como Estado Democrático de Direito, em que as vontades populares devem ser respeitadas. Isso se refere tanto à vontade popular manifestada no Maranhão, em relação à eleição do governo, quanto à vontade popular manifestada na eleição presidencial, no que se refere ao governo federal. Então, como é necessário haver esse recíproco respeito, é evidente que nós vamos, naquilo que é necessário e de interesse da população do Maranhão, exercer ou procurar exercer sempre a capacidade de diálogo, de conversa e de entendimento, visando ações conjuntas em favor do nosso Estado. Qualquer que seja a posição política e ideológica, esse é o certo. Isto é, nós temos que distinguir o que é a disputa política ideológica, que eu manterei, porque não sou obrigado a aderir a um ideário que não é o meu. Todas as pessoas me conhecem, sabem como eu penso e votaram em mim sabendo como eu penso. Então eu mantenho críticas, por exemplo, escola sem partido. Não me convidem para isto, porque é uma falácia, é uma enganação. Escola sem partido, em primeiro lugar, é impossível, no sentido de que escola sem opinião e sem crítica é impossível. Ninguém deve organizar um partido político dentro da sala de aula. Óbvio, o professor tentar organizar um partido na sua função docente, não é isso. Mas, por trás dessa proposta de escola sem partido, o que está é a falácia de que será possível um professor qualquer, ou mesmo um estudante, claro, evidentemente, se pronunciar sem emitir opinião, como se ele fosse uma pessoa neutra e não tivesse experiência de vida, não tivesse concepções. E como também os estudantes fossem pessoas incapazes, que não soubessem eles próprios discernir o certo ou o errado. Nenhum estudante forma a sua opinião com base no que um professor diz. Ele ouve todos os professores. Então, ideias como essa de escola sem partido, por exemplo, coisas puramente ideológicas, enganações, na verdade, não me convidem para isso, que eu não posso concordar com esse tipo de coisa. Agora, um bom diálogo institucional, vamos buscar naquilo que for de interesse comum. Temos estradas federais no Maranhão. Eu não posso fazer manutenção de uma estrada federal. Se tem buraco, quem tem que tapar é o governo federal. Pessoas que, no fundo, falam nisso, não porque acham que vai acontecer, falam porque gostariam que acontecesse, por conta de não gostarem do nosso governo, e acabam defendendo perseguições, retaliações, etc. Infelizmente isso existe. A política e a vida tem desse tipo de atitude mesquinha, pequena, egoísta. Não acredito de que o Maranhão vai acabar, porque o Maranhão é muito forte. O Maranhão aguentou décadas e séculos de maus governos. Como é que não vai aguentar uma situação dessa? É claro que aguenta. E, governador, neste período de eleições, podemos ver o aumento da interatividade das pessoas com a política, o que é bom para fomentar a conscientização e também a participação ativa do povo. Mas, em contrapartida, tivemos várias criações e difusão de fake news que deturpavam a análise real dos candidatos e também prejudicavam na escolha do voto. Qual a sua opinião sobre a comunicação realizada, tanto na mídia quanto nas redes sociais, durante as eleições, e como você e as pessoas que trabalhavam com o senhor conduziram esse meio? Eu participo diretamente das redes sociais desde 2007, 2008, quando surgiu o Orkut. Então, vocês não devem ter conhecido o Orkut. Sim. Acho que porque vocês são muito jovens. Mas havia uma rede. Então, desde o Orkut, né? Eu sempre, depois, em 2009, eu entrei no Twitter. E que é a rede social que todos os dias eu alimento pessoalmente. Quando todos os tweets que vocês olharem fui eu que escrevi, fui eu que fiz,
claro, no meu perfil oficial, né? Porque eu tenho também perfis deles. Mas no meu perfil oficial sou eu mesmo falando, sou eu mesmo respondendo, e de lá é feita uma migração para o Face, para o Instagram, para as outras redes. Em termos práticos, significa dizer que eu próprio atuo nas redes sociais porque acho que é um instrumento poderosíssimo de democratização do acesso às informações, de diálogo e de legitimação de quem exerce função de governo. Ideias importantes que eu implementei surgiram da rede social, pessoas me transmitindo ideias. Seria bom fazer uma obra tal, um programa tal. Pontes, estradas foram feitas a partir de reivindicações que eu recebi de rede social. A estrada tal do meu município está precisando. Aí eu mando aqui para olhar mesmo, aí vejo. Ou a pessoa manda foto. Escolas foram reformadas a partir de interações na rede social. Então as redes sociais, nesse aspecto, são muito positivas. Hoje, quando nós viajamos, hoje estamos num local desconhecido. Você está dirigindo o carro. Quando eu comecei a ter essa experiência, eu tinha um mapa físico, e eu consultava aquele mapa e eu sabia mais ou menos para onde eu ia. Hoje, praticamente, quem vive isso usa as ferramentas tecnológicas que te dizem: vire para a direita, vire para a esquerda, vá, siga. Ou seja, você acaba confiando mais na máquina, que está te dizendo vire à direita daqui a 200 metros, às vezes do que a sua própria leitura do mapa. Há casos, inclusive, de pessoas que na ferramenta tecnológica dizem assim: aqui tem uma ponte. A pessoa está vendo que não tem a ponte, mas ela fica em dúvida se tem ou não tem a ponte, porque a ferramenta tecnológica diz: tem a ponte. E ele diz: mas eu estou vendo que não tem a ponte. Então há casos, inclusive, estudados sobre isso, de como você confia tanto que você desconfia de você mesmo. Se nós levarmos isso, que acontece na vida cotidiana, para o plano das eleições e da opção, da escolha que é feita a partir de manipulação de sentimentos, você tem uma deformação muito grave, porque na verdade a suposta liberdade de escolha do eleitor passa a ser contaminada por intermédio desses instrumentos de formação imoral, eu diria, de opinião, com a divulgação de boatos, de correntes falsas, de coisas que a pessoa não disse, manipulação de imagens. De uma frase você mudou totalmente. Uhum. Então hoje o tema mais grave, eu diria, para a democracia. Vamos para mais um intervalo e na volta queremos saber sobre a amizade com o governador. É já no WTV Acesso. São Luís respira história. Cidade patrimônio cultural da humanidade. Uma cidade cheia de encantos e atrativos. Fundada por franceses. E por falar em atrativos... Pois é, a França tem uma forte ligação com a cidade dos azulejos. E eu convido você para assistir o WTV Acesso na TV Assembleia, canal 51.2. Te aguardo! O WTV Acesso está de volta com uma entrevista especial com o nosso governador Flávio Dino, e agora nós queremos saber um pouco sobre a amizade. Eu queria lhe perguntar em relação à amizade, quando a pessoa ganha uma eleição como governador, na escolha das pessoas que vai estar ali a seu lado nos próximos 4 anos. Claro que o senhor vai escolher aquelas pessoas que o senhor confia e tal, mas em relação às pessoas que, o senhor acabou de conhecer e precisa dela, como é que é essa relação de amizade com ela? No caso da equipe de governo, eu sempre acho que o segredo é você ter múltiplos ingredientes e temperos. É como fazer um prato. Dizem os nutricionistas que um prato, quanto mais colorido, melhor. Acho que a equipe de governo é a mesma coisa. Eu tenho pessoas com as quais eu convivo há décadas e que, portanto, tenho uma relação de confiança consolidada. Há pessoas que eu conheci há pouco tempo, que me foram apresentadas por outras pessoas, ou que eu li o currículo, ou alguém falou que tinha uma boa experiência profissional, ou foi indicado por algum partido político.
e que a gente procura sempre juntar a experiência profissional, prática, cotidiana, que obviamente é o escopo principal da nossa missão, com o estabelecimento também de algum tipo de relação pessoal, que fortaleça esse vínculo profissional. Uns mais, outros menos, tenho tido êxito nisto, de manter um bom clima do governo. Não há um clima assim de puxada de tapete, essas coisas. É um clima em geral de entendimento, até porque eu faço questão de liderar a equipe diariamente e ir nos detalhes. É muito difícil haver um auxiliar meu que não seja sempre perquirido, inquirido, acompanhado em relação aos principais projetos que ele toca sob a sua responsabilidade. Então eu sempre procuro juntar a equipe, garantir um bom clima de entendimento. A gente faz uma reunião mensal com todo mundo e conversamos sobre as prioridades. Então, graças a Deus, nesses primeiros 4 anos a gente teve um clima em geral bom. Não significa dizer que eu vou na casa de todo mundo e todo mundo venha na minha, claro que não. Mas a gente mantém um bom clima, um clima de coleguismo, que eu acho fundamental. Eu não considero que na minha equipe eu tenha subordinados, subalternos, nada desse tipo. São companheiros de caminhada que eu respeito muito e ouço muito. As decisões mais difíceis nunca são tomadas só por mim. Eu acordo de manhã e decidi. Eu sempre ouço, converso e pondero com outras pessoas, os secretários que trabalham aqui no governo comigo, aqui no Palácio comigo, e os secretários das áreas. Eu chamo por WhatsApp, o que você acha? Faz isso, faz aquilo, vai construir uma quadra esportiva, vai fazer uma programação cultural, uma obra de pavimentação, enfim, todos esses temas, vai investir em agricultura. Não é uma coisa que eu decida sozinho. A decisão final é minha, mas eu sempre ouço, converso, e para poder ouvir é preciso que você confie. Então eu acho que esse é um valor muito importante para a equipe caminhar bem, como caminhou bem nesse período inicial desses primeiros 4 anos. Continuamos amigos e ele vai nos ajudar bastante em Brasília. De toda a equipe de governo, é a pessoa com a qual eu tenho convivência mais antiga. Já são 36 anos de caminhada conjunta política, de divisão de experiências. É meu amigo pessoal, mas com certeza nós temos outras pessoas que vão suprir essa lacuna aqui, e ele vai fazer um grande trabalho na Câmara. Acho que cada momento tem as suas características, e exatamente por conta dos desafios nacionais que já foram aqui abordados, é importante que a gente tenha uma bancada federal unida, forte, tanto na Câmara como no Senado, e nesse conjunto eu acho que o Márcio Jair vai nos ajudar bastante lá em Brasília. Vamos para um rápido intervalo e na volta vamos saber como é a folga do nosso governador. Então não perca, voltamos já. O que você sabe sobre o blues? O blues é um estilo musical do povo oprimido que trabalhava nas plantações de algodão do sul dos Estados Unidos. É mais do que uma música, é um estilo de vida. Os negros escravizados usavam o canto e a melodia para sobreviver na América e suportar as dores do trabalho escravo. Usavam também para lembrar dos seus antepassados, honrar suas raízes e curar as feridas da alma. Estamos de volta com o WTV Acesso aqui no Palácio dos Leões e mais uma vez queremos agradecer ao senhor por nos receber aqui. E nosso programa é um programa que ele fala sobre cultura, interatividade, e a gente tem aquela dúvida: o senhor consegue ter uma folga, consegue passear? Nós vemos que o senhor vai bastante à praia, mas como é? Assim, dá para ir para um restaurante e ficar à vontade com a família, ou tem o pessoal seguindo? Como é que funciona? Bom, o lazer é um direito para todos, então eu procuro exercê-lo
em meu próprio nome e não da minha família. Então eu procuro, assim, o mínimo possível, o mínimo que seja, preservar espaços que garantam uma boa convivência com minha esposa, meus filhos, que eu tanto gosto, que eu tanto amo. Então eu procuro sempre, todas as semanas, fazer alguma coisa que os envolva. No dia a dia, assim, no dia de semana é muito difícil, porque eu faço jornadas de trabalho de 12, 14, 15 horas sem parar. Então é muito difícil ter durante a semana. Mas nos finais de semana eu procuro sempre proteger o domingo, preservar o domingo, que é o dia que eu faço uma das coisas que eu mais amo na vida, que é ir à praia. Faço desde criancinha e sou alucinado, gosto muito de praia, acho que é muito especial essa oportunidade que nós temos de viver numa cidade litorânea, e meus filhos amam também. Então eu procuro sempre preservar isso, pelo menos. Eu diria que esse é o mínimo que eu luto para preservar. Agora vai começar o período de chuvas mais intensas. Além disso, eu leio muito, eu gosto muito de ler e sempre estou lendo 3, 4 livros ao mesmo tempo. Dependendo do dia, eu leio um pouquinho de um, um pouquinho do outro. Dependendo da vibe ali da hora, se eu estou mais a fim de ler um livro de história, um livro de um romance ou um livro de política, que são as áreas que eu mais... Direito faz tempo que eu não estudo, infelizmente, mas basicamente isso que eu faço, e brinco com os meus filhos, tenho filhos de várias idades, e brinco desde carrinho até discutir antropologia, dependendo da fase de cada um. Tem várias brincadeiras. Então é o que eu faço basicamente, e gosto muito de trabalhar. Trabalhar para mim, quando você trabalha, é um lugar comum, parece frase de para-choque de caminhão, que quando você trabalha no que gosta já é um lazer, né? Então eu também me divirto no dia a dia, eu não sou daqueles que fica sentado no meio fio se lamentando. Minha mãe que diz: meu filho, você que foi atrás, então não reclama. E eu digo: é verdade, é isso mesmo. Então eu não sou daqueles que fica lamentando dificuldade. As dificuldades existem para serem vencidas quando a gente consegue vencer. Também quando não consegue, você entrega a Deus e toca para frente, né? Então, mas eu tenho conseguido manter um pouco de espaço, sim, de lazer. Agora vem o carnaval, que eu gosto muito. Acho que vai ser muito bom. Acho que vai ser bom. Então, tudo isso para mim. O Natal aqui tem sido um sucesso, então essas datas também eu considero muito especiais. O Natal, são coisas que eu sempre vivi muito intensamente, né? Natal, Carnaval, São João. E agora está chegando o Carnaval e acho que vai ser também, mesmo que eu não possa participar todo o tempo, mas também um momento de lazer importante. Senhor governador, existem algum projeto que você não fez no seu primeiro mandato, mas que gostaria de fazer agora no seu segundo? Quais seriam eles? São muitos, por conta exatamente da limitação de meios que nós tivemos no primeiro mandato. Muitas coisas é continuidade, por exemplo, o programa Escola Digna. O carro forte, é o eixo forte do nosso governo, é a locomotiva, é quem puxa o conjunto das ações do governo. E eu te diria que algumas coisas eu gostaria de ter avançado mais. Vou te citar uma: água. É uma angústia que eu tenho. Abastecimento de água, não só em São Luís, como todo o estado. Nós fizemos muitos sistemas, conseguimos alcançar a mais ou menos 500 mil pessoas com melhoria de sistema, com novos poços, novos sistemas de água, desde a zona rural até cidades, mas eu gostaria de ter feito mais. Eu te diria que é uma área que eu, agora no segundo mandato, tem assim, uma atenção especial, exatamente porque em mim ficou esse gosto de quero mais. O resto a gente avançou bastante, a educação a gente avançou, segurança, conseguimos tirar São Luís da lista das 50 cidades mais violentas do mundo, ampliamos a polícia, conseguimos ter uma efetividade no combate à criminalidade, como recentemente mostramos naquele caso de Bacabal grave, em que a polícia rapidamente respondeu, prendeu os criminosos, recuperou o dinheiro. Então, na saúde conseguimos montar uma rede de hospitais
em Pinheiro, em Caxias, Imperatriz, Santo Inês, Bacabal, Imperatriz, Balsas, Chapadinha, abrimos a Maternidade Colinas, Hospital de Ortopedia em São Luís. Então a gente conseguiu também avançar. Mas a água, eu sempre acho, quando eu vou no interior do estado, sobretudo em período de estiagem, eu te diria que é algo que ficou um gostinho de quero mais e que vai receber ainda mais atenção agora no segundo mandato. Governador, muito obrigada. A equipe do WTV Acesso agradece o senhor por nos receber aqui e lhe desejamos um 2019 cheio de grandes ações e realizações para o nosso Maranhão. E gostaríamos de saber se o senhor quer deixar alguma mensagem para o povo maranhense aí de final de ano. Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a vocês, muito a visita que me alegra bastante, porque testemunhar, acompanhar esse esforço para que vocês se profissionalizem, se aprimorem, é muito bom, porque isso é bom para a vida de vocês, mas é bom para o nosso estado, então eu fico feliz de ter recebido vocês. Convido todo mundo a acompanhar a WTV, importante, acompanhar a TV Assembleia, agradecer também a TV Assembleia e desejar que o espírito cristão da partilha, da comunhão, da fraternidade não sejam palavras vazias ou palavras que se percam nos ventos do fim de ano, que sejam palavras introjetadas por todos nós, que sejam colocadas no coração de modo bem forte, bem firme, que sejam, portanto, enraizadas na nossa alma e sejam, por isso mesmo, vivenciadas durante todo o ano de 2019. Que nós olhemos o outro como irmão, que nós procuremos sempre exercer o mandamento principal de amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a si mesmo, ou seja, ter empatia, saber se colocar no lugar do outro para sentir as suas dores, para estender a mão e, acima de tudo, que tenhamos esperança em dias melhores, porque é a esperança que nos move. Então eu aproveito esse espaço de vocês para desejar a toda a equipe e todos aqueles que fazem o curso de comunicação da Faculdade Estácio, toda a comunidade acadêmica da Faculdade Estácio, mas também todos os professores, todos os estudantes, todos os funcionários do nosso estado, todo o povo do Maranhão, que tenhamos um Natal abençoado e um ano de 2019 coberto de êxitos. Muito obrigado.